Olá, a partir de agora você acompanha mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje algumas das pesquisas científicas produzidas por essas entidades. Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia evidencia por que o Brasil demorou 50 anos para condenar crimes da ditadura. Estudo da Universidade Federal de Sergipe comprova a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Na Universidade Federal do Ceará, cientistas estão empenhados nos estudos para a recuperação de manguezais. Na história recente do nosso país está a marca da ditadura militar. Durante mais de 2 décadas, as Forças Armadas assumiram as rédeas do Brasil de forma violenta. Entre os resultados estão perseguições, desaparecimentos daqueles que tentavam se opor ou denunciar os crimes do regime. Em 2021, pela primeira vez, a Justiça brasileira condenou um agente da ditadura pelos crimes praticados durante o período. Mas por que demorou tanto tempo para a Justiça começar a agir? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu fui militante do movimento estudantil do Levante Popular da Juventude. E no ano de 2011, 2012, o Levante se envolveu de uma maneira muito forte na luta pela punição dos torturadores da ditadura e pela instauração da Comissão Nacional da Verdade. Então eu participei de algumas ações chamadas escrachos, onde o nosso movimento social denunciava que várias pessoas que foram sujeitos ativos na ditadura ainda ocupam espaços de poder e sequer foram processados. Então foi nesse período que a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada. E ali, na graduação, eu comecei a minha pesquisa e o meu interesse sobre esse tema. O resultado final, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele foi entrelaçado a todo instante por disputas políticas. Então nós temos no Brasil ainda as Forças Armadas que não reconheceram que houve golpe no Brasil, não reconhecem que houve tortura. Nós vimos agora, recente, os exemplos da discussão em torno do Enem. Já temos visto, inclusive, uma tentativa de revisionismo histórico, como se não tivéssemos tido uma ditadura, mas sim uma revolução. Então, nós fomos estudar justamente essas disputas e essas que nós chamamos de batalhas de memórias. Então, de um lado, nós tivemos ali o grupo dos militares e daqueles que apoiaram a ditadura. Então, esse é um grupo que nós identificamos e que alguns pesquisadores vão dizer que eles têm, inclusive, uma chamada memória ressentida. Por outro lado, nós tínhamos pessoas que são familiares e pessoas que foram vítimas e familiares de vítimas da ditadura. Então, essas pessoas que, inclusive, foram que lutaram por memória, verdade e justiça, ingressaram na justiça, nos tribunais internacionais. E essas pessoas, então, elas têm um outro espaço nesse campo de memória. E, por um outro lado, nós percebemos que essa Comissão Nacional da Verdade ela foi instaurada em um período onde várias dessas pessoas que inclusive lutaram na ditadura fazem parte do governo, mas que há uma diferença entre essa memória dos familiares e vítimas que permaneceram enquanto sociedade civil e aqueles que foram para o governo. Então nós percebemos que em decorrência das disputas dentro do governo, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB estavam no governo, tendo que compor com os militares. Então nós percebemos que ali havia um terceiro grande agrupamento de memórias que nós vamos chamar de memórias enquadradas, que inclusive algumas das questões que digamos que sejam feias, questões que em regra nós não vamos ver sendo colocada, como por exemplo, de fato houve a luta armada, de fato pessoas foram mortas por pessoas da oposição à ditadura, sim, porque essas pessoas estavam lutando uma guerra contra a ditadura. Mas, por exemplo, esses espaços eles não aparecem nessa chamada memória enquadrada. Então nós fomos identificar esses 3 grandes eixos e ver como isso foi se refletir no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Vem, vamos embora,
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós optamos por estudar a Comissão Nacional da Verdade, tendo como base fundamental o relatório final, que é um documento muito extenso, mas para além disso nós fomos pesquisar documentos extraoficiais, nós fomos analisar, por exemplo, as movimentações da sociedade civil nos chamados Comitês de Memória, Verdade e Justiça, nos movimentos sociais, vimos também as movimentações dos militares, essencialmente através do Clube Militar, que é uma organização que não é uma organização de classe, mas que representa principalmente esses generais e militares da reserva. Então, entendo que a importância da nossa pesquisa, que foi orientada pelo professor Dr. José Dias, é uma pesquisa que vem trazer principalmente para as novas gerações conhecer de fato o que aconteceu e entender que mesmo essa questão da história e da memória, ela não se dá dissociada da política. São enfrentamentos, são conflitos que nós temos. E se a história é escrita de uma forma, é porque algum setor da sociedade teve mais força para que essa história fosse escrita dessa forma. Então, é um esforço também de nos somarmos na luta por memória, verdade e justiça. O Brasil, que foi o país que mais demorou de instaurar a sua Comissão Nacional da Verdade e que não puniu os torturadores da ditadura até hoje. E aqui nós temos um monumento muito importante, que esse símbolo vazado, sem o corpo da pessoa, é justamente das pessoas que foram mortas e os seus corpos foram desaparecidos e muitos desses sequer apareceram até hoje. Então aqui a gente convida vocês para vir na Praça Tancredo Neves, no centro de Vitória da Conquista, e conhecer o nome dos baianos e baianas que tombaram na luta contra a ditadura. E veja daqui a pouco, o estudo comprova a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. O Univerciência volta já já. A Organização Mundial de Saúde estima que 700 milhões de pessoas estejam obesas em todo o mundo até o ano de 2025. E isso acende um alerta para os riscos à saúde dessa população, que pode, inclusive, ter a vida reduzida por conta da doença. A mudança de estilo de vida por meio de hábitos alimentares, prática de atividades físicas e redução do consumo de bebidas alcoólicas é o primeiro passo para o controle da obesidade. Uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe também comprovou a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Nós estamos vivenciando uma pandemia de obesidade. E isso ficou muito bem enaltecido agora com a Covid, porque as pessoas, em função da reclusão, da ansiedade, etc., seguramente, e a falta de atividade física, aumentaram substancialmente de peso. Bem, e a obesidade, ela traz com ela doenças importantes, como a diabetes, como a própria hipertensão arterial e a dislipidemia. No que diz respeito ao tratamento da obesidade, lógico, sempre a tendência de mudança de estilo de vida, né, no sentido de uma dieta mais adequada, atividade física regular para reduzir peso, é sempre a primeira conduta. Todavia, os estudos têm mostrado que essas pessoas muitas vezes não conseguem perdurar com essas mudanças e o processo da obesidade tem interferido cada vez mais nesses fatores de risco. Aí é quando surgiu a possibilidade do tratamento cirúrgico dessa doença através da cirurgia bariátrica, que é um procedimento que a princípio parece assim muito radical, já que você vai fazer uma intervenção cirúrgica, mas ela tem se mostrado muito mais eficaz quando você compara indivíduos com obesidade mórbida com o tratamento convencional à base de mudança de estilo de vida. Eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica mais ou menos 5 meses e meio, né? Neste período eu já perdi 22 quilos.
E não foi apenas por uma questão estética, né? Foi principalmente uma questão de saúde. Eu sempre tive sobrepeso a vida inteira, mas depois da segunda gestação, o peso ficou descontrolado. Não cheguei a ter obesidade mórbida, mas eu estava com sobrepeso muito importante. Isso já estava me dando, inclusive, a questão das comorbidades, né? Já estava hipertensa, já estava com resistência à insulina, pré-diabética, dores no corpo, gordura no fígado, colesterol e triglicéridos muito altos. Nós temos desenvolvido um conjunto de linhas de pesquisa exatamente para abordar esses temas importantes. Nós idealizamos um projeto que consiste exatamente de observar qual o efeito aqui nos pacientes do SUS a longo prazo da cirurgia bariátrica comparado exatamente com pessoas que não sofreram esse procedimento. Segundo os resultados obtidos na minha tese, dos 38 pacientes que tinham obesidade, diabetes e que foram submetidos à cirurgia bariátrica, desses 38, 22 tiveram remissão da diabetes ao longo dos 5 anos. Quando comparado com o grupo terapia convencional, que seria aquele grupo que não realizou a cirurgia bariátrica e fez o controle da diabetes através de medicamentos e mudança do estilo de vida. Desses 38 pacientes, apenas um paciente ao longo dos 5 anos teve remissão da diabetes. A ideia é de que esse procedimento pode ser realizado também em pacientes do SUS. E ele traz um benefício amplo para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que eram condenadas não só a infarto, derrame, como também problemas articulares. A gente sabe que esses obesos sofrem com frequência de necessidade de cirurgias de reconstrução de quadril, de joelhos, assim por diante. Os resultados encontrados nos primeiros 3 meses após a cirurgia bariátrica, eles se mantiveram após a cirurgia até os 5 anos, que foi o tempo limite que a gente acabou investigando. E é impressionante, assim, como as taxas metabólicas, elas já baixam em muito pouco tempo. Eu já saí do hospital, inclusive, sem tomar mais remédio de pressão. A minha pressão hoje é absolutamente estável. A resistência à insulina, insulina que acho que no máximo é 24, a minha estava 23. E o último exame que eu fiz, o mês passado, estava 9. Então, assim, as taxas baixaram completamente, colesterol, triglicéridos, enfim. A cirurgia bariátrica é um começo de um tratamento, não é o final. Porque a gente sabe, você deve conhecer histórias de pessoas que readquiriram o peso depois de um certo tempo. Então, ele vai ter que, paralelamente ao procedimento cirúrgico, vai sempre ficar acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista, às vezes envolve psicólogo e eventualmente cardiologista ou outros profissionais, a depender da comorbidade que o paciente apresentar. Isso deve ser continuado a vida dele, né? Quando uma pessoa é diagnosticada com tendinite, isso significa que um de seus tendões está passando por um processo inflamatório que pode, entre outras situações, ser causado por esforço repetitivo. Quem sofre com esse problema sente aquela dor forte na região que está sendo afetada, que irradia para outras partes do corpo e piora quando há movimento. E que tal um tratamento que pode trazer alívio em curto período de tempo e que ainda é mais acessível à população? Pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí estão desenvolvendo um creme usando como base a folha de caju, que possui propriedades auxiliares no alívio das dores da tendinite. Vamos entender mais sobre essa pesquisa? Nosso projeto começou no segundo semestre de 2020 e ele teve como objetivo desenvolver um creme que tivesse eficácia no tratamento, né, de tendinite, que é uma lesão do tendão, e que fosse de fácil acesso à comunidade. Então, Bem, a tendinite ela vai ser uma inflamação nos tendões, que é uma estrutura que liga músculos e ossos. E ela acomete de forma por esforços repetitivos, é uma causa bem comum dentro da população. O creme trará soluções mais eficazes e com um curto período de tempo. É o que a gente busca, né? Além de ser um tratamento acessível que a gente pretende ser de baixo custo, por conta das aquisições da folha ser de fácil acesso.
Os projetos aqui do Núcleo de Pesquisa, eles são sempre, né, nessa linha do tratamento eficaz e de baixo custo, muito acessível à comunidade. E a folha de caju, porque já na literatura consta que a folha possui substâncias que promovem a desinflamação, né, desse quadro de tendinite, é antioxidante. Então, ele tem propriedades muito boas para que se chegue a um creme, né? No caso, a gente encontrou foi um creme que que traga esse resultado, um resultado de tratamento rápido e de baixo custo. O que a gente fez? A gente pegou as folhas, tá, de um cajueiro específico, então foi da mesma árvore, colocamos para secar, e a secagem ela tem que chegar até o ponto da folha estar craqueladinha. Ela foi pulverizada, né, foi colocada num liquidificador industrial e foi pulverizado. Depois que pulveriza, é colocado dentro desse pozinho álcool, tá? Álcool 70, porque aí é uma substância hidroetílica, e para poder depois ser filtrado. O filtrado que passa por um equipamento que a gente teve colaboração com a Universidade Federal do Piauí, para passar por um aparelho chamado rotaevaporador, para sair dali só o extratozinho bruto mesmo da folha do caju, para que fosse adicionado a um veículo. Veículo pode ser um gel, pode ser um creme, e a gente testou vários veículos e o creme foi o que foi melhor, né, para a utilização desse tratamento. Então, é um creme dermatológico à base da folha de caju para tratamento de tendinite. Veja daqui a pouco, cientistas da Universidade Federal do Ceará estão empenhados nos estudos para a recuperação de manguezais. Depois do intervalo, a gente volta já já. O manguezal é um ecossistema de extrema importância ecológica, social e econômica. Mas os impactos do desmatamento, da degradação e da contaminação por produtos químicos têm comprometido a existência desses ecossistemas, situação que preocupa os cientistas. E você vai conferir agora o trabalho de pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará. Eles desenvolvem diferentes estudos para entender como se dá o processo de recuperação de áreas de manguezais. O passeio pela CE 025, no litoral leste do Ceará, é repleto de belas paisagens, mar, dunas, rio. Mas a região também enfrenta desafios ambientais, e um deles está no manguezal do estuário do rio Pacoti. É lá que a UFC desenvolve estudos para recuperar esse tipo de ecossistema. Quando você vai fazer um programa de recuperação, você precisa fazer o que a gente chama de ecologia forense. O que é isso? É descobrir como essa área era antes, o que causou a degradação. Nós começamos a fazer levantamentos históricos e descobrimos que a área era uma salina, que tinha funcionado do final dos anos 60, 50 até o começo dos anos 80. No lugar onde havia sido instalada a salina, a existência de um dique, uma espécie de parede, impediu durante décadas a recuperação natural da área. A estrutura barrava a entrada da água do rio no local, o que deixou a salinidade do solo muito alta. Esse solo com muito sal dificulta o crescimento de plantas. Então, para que haja o crescimento de plantas, para que esse lugar ele possa ter de volta uma restauração do ambiente, tem que recuperar uma hidrologia, tem que fazer a água entrar para essa salinidade diminuir. E aí a salinidade diminuindo, as plantas voltam a crescer. Planejamos recompor a hidrologia da área, ou seja, fazer com que a água das marés voltasse a essa área, né, com mais frequência, maior alcance. Fizemos canais para permitir a água do rio Pacoti entrar. Você abre esses canais, fura essas barreiras, permite que a água volte, e a água, então, ao voltar, ela começa a lavar aquela região e, obviamente, ela vai levar embora o que tiver de contaminante ou o que tiver de excesso de sal. Em 2017, ao mesmo tempo em que os canais estavam sendo abertos nos diques, vegetações típicas de manguezais foram plantadas. Os pesquisadores queriam saber se as plantas iriam se estabelecer e crescer.
Mas antes dos manguezais se consolidarem, uma outra espécie chegou, as herbáceas, também conhecidas como plantas pioneiras. São chamadas de pioneiras porque elas são as primeiras espécies que se estabelecem em um ambiente. Elas também são chamadas de espécies enfermeiras porque elas é como se cuidassem do ambiente para outras plantas conseguirem se estabelecer. As plantas herbáceas têm um papel importante na colonização de novas áreas pelo mangue. Elas ajudam a aprender, digamos assim, a aprender o propágulo, né, que é a semente do mangue, que a gente chama de propágulo, e fazer com que aquela semente se fixe ali e que cresça ali naquela região onde existem herbáceas. A gente contou o número de plantas que estavam se fixando, que estavam colonizando, e a gente também mediu, monitorou o crescimento delas, né? De mês em mês a gente fazia campanhas ao mangue para acompanhar o crescimento daquelas plantas, e a gente viu que mais plantas chegaram em locais que haviam essas herbáceas, né? Essas espécies de herbáceas. Então, mais plantas chegaram ali e elas tiveram um crescimento considerável, né? Comparando a áreas que não tinham essas herbáceas. Depois de 4 anos, os pesquisadores sabem que ainda há um longo caminho pela frente. Isso porque os estudos mostram que a recuperação de manguezais é um trabalho de longo prazo. Mas, até agora, as respostas têm sido muito positivas. Desde que a gente abriu o canal e plantou, os caranguejos começaram a aumentar. E junto com o aumento dos caranguejos, o mangue começou a crescer. A gente percebe que ali não está só se recuperando só as plantas, né? A gente percebe que todo o ambiente está voltando. A gente vê já animaizinhos, a gente já vê a questão de caranguejo, questão de molusco em si nas plantas. Enfim, a gente vai percebendo essa sucessão ecológica não só entre as plantas, no ecossistema em si, a partir da recuperação. E por hoje é só, mas no nosso próximo Univerciência, a gente vai continuar conhecendo as pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. Tchau, tchau e até lá!